Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Irmã Maraik Finger Martins. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade que nós temos de estarmos levando até vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por estarmos vivos, por estarmos desfrutando de saúde e de estarmos com vida até o final de mais um ano. Estamos aí nos deparando com a chegada de um novo ano e nós estamos agradecidos a Deus por poder estar passando mais um ano na presença de Deus, através de muitas dificuldades, lutas e embates, mas estamos de pé na presença de Deus e é isso que importa. Queremos agradecer a Deus, aos nossos inscritos do canal A Bíblia em Foco. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar pela vida, pelo ar que respiramos. Minha gratidão a Deus por estarmos de pé na sua presença e, em segundo lugar, queremos agradecer a Deus os inscritos que têm contribuído com o nosso ministério. Olha, meus irmãos, vocês não têm noção do quanto vocês fazem a diferença na nossa vida ministerial. Estou citando aí 4, 5 irmãos que nesse mês de dezembro nos ajudaram, fizeram com que nós pudéssemos passar aí um final de ano, pelo menos com a compra abençoada. Tá certo? Minha gratidão a Deus, irmão Vanderlei, irmão José Luiz Gonçalves, a irmã Dulce, o irmão Carlos de Belo Horizonte, e tem mais um irmão que não está me vindo em mente, que nos abençoaram esse mês de dezembro. Esses 5 irmãos fizeram com que nós pudéssemos fazer uma compra para a nossa família. Então esses 5 irmãos nos ajudaram, e se alguém ajudou como membro do canal, um que outro que está ajudando aí com R$10, nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Mas a verdade é que os contribuintes, a maioria sumiram, né? Não ajudaram mais o nosso ministério, nosso trabalho aqui no canal no YouTube. Nosso canal A Bíblia em Foco é um canal de extrema relevância, mas a gente já sabia disso, porque quando nós trabalhamos sério e nós fizemos a obra de Deus como ela é, são poucas as pessoas que abraçam a causa nobre de um evangelho sério e genuíno. Então vai minha gratidão a Deus, a vocês que fizeram a diferença nesse mês na minha vida e no meu ministério. Muitas pessoas começaram contribuindo e foram embora, talvez porque ouviram vídeos no YouTube, ouviram conselhos, ouviram aconselhamento dos seus próprios pastores, enfim, não importa. O que importa é que, na verdade, assumiram o compromisso, mas não ajudaram o canal A Bíblia em Foco. Nós temos alguns projetos também, tem o projeto de abertura de uma igreja, mas eu jamais vou abrir uma igreja se eu não tiver contribuintes, porque como eu posso abrir um trabalho se eu não tenho contribuintes? Então, essa é a questão da abertura de um novo trabalho. Nós precisamos de apoio, e enquanto Deus não me desse sinal verde de apoio ministerial, de ajudas para um trabalho, a gente seca o trabalho através do canal. Mas tudo está nas mãos e no coração de Deus. Tá certo, meus irmãos? Mas vai a nossa gratidão a Deus, a vocês que têm nos ajudado aí, que não têm tirado a mão do arado. Vocês têm sido fiel. Que Deus possa retribuir vocês, porque nós aqui do outro lado não podemos fazer nada a não ser orarmos, agradecermos a Deus e continuarmos fazendo o nosso trabalho com fidelidade, com seriedade, que é a diferença que nós temos aí dos demais canais que estão na plataforma. Eu hoje quero falar de um assunto que eu acho assim de extrema relevância. Eu sei que os idólatras de plantão, aquelas pessoas idolatradas na placa do seu ministério, na placa da sua igreja, não vão gostar, vão ficar rangendo os dentes e vão querer me devorar mais uma vez. Mas infelizmente é assim mesmo que funciona e eu não posso fazer nada. Eu não tenho que vir aqui pregar ou agradar ou massagear corruptos. E eu não tenho que defender corruptos, nem no sentido de pastores, nem instituições. Eu tenho que pregar o verdadeiro evangelho, porque senão não adianta eu estar falando de evangelho. É melhor eu parar com o evangelho, virar as costas para o evangelho, apostatar da fé e sumir do que eu ser um corrupto em nome de Cristo ou em nome da fé. Então eu tenho que falar aqui aquilo que eu sempre falei e vou continuar falando. E alguns me entendem e me interpretam errado. Acho que eu sou um destemplado, um desigrejado. Já falei 1000 vezes que eu não tenho nada contra destemplado, não tenho nada contra desigrejado. Aí esses cegos espirituais que ouviram eu dizer isso, eu acho que eu concordo com os destemplados e desigrejados. Não, eu não concordo no sentido desse destemplar ou se desigrejar. Mas eu concordo em muitas coisas que eles falam sim que é verdade, porque os pastores, a grande maioria, deixou a desejar. Então não posso tirar a razão deles quando eles estão com a verdade e a razão. Quem está entendendo? Então é bom que fique claro isso, né? Para as pessoas não ficar... Se não entende as coisas, não sabe interpretar,
irmão Levi concorda com os desigrejados destemplados. Não, eu não concordo com eles, no sentido desse destemplar e desigrejar. Em partes, mas a grande maioria das coisas que eles têm falado hoje, colocado em vídeo, é a canalice dos próprios religiosos. Sim. Então não tenho, como é que eu vou discutir com a pessoa lá, mesmo ele sendo destemplado, se ele está com a razão? Eu não estou avisando se ele é um destemplado ou se ele é um pastor corrupto ou um pastor verdadeiro. Se ele está com a razão, nesse vídeo eu não posso combater ele. Como é que eu vou combater a verdade? Se está na boca, a verdade na boca de um mentiroso, ela é verdade. Porque se ele está falando a verdade, ele pode ser um mentiroso em ambas as partes. Mas naquele vídeo eu não vou poder combater. E eu não estou citando que os desigrejados, destemplados são mentirosos. Eu estou dizendo que a verdade nem na boca do mentiroso deve ser combatida. Só isso para alguém entender. Entende? Então, meus irmãos, que é bom que fique bem claro. Essas pessoas se levantam, vem um levante, um motim. Então, estamos encerrando o ano combatendo as heresias, combatendo o pecado, falando do amor de Cristo como Ele é, e vamos entrar o ano que vem falando do amor de Cristo como Ele é. Jamais vou me render. Se Deus me der um templo, se Deus me der uma instituição, CNPJ, se Deus me der povo, amém. Se Ele não me der, eu vou continuar combatendo o pecado até o fim sozinho e vou partir assim, porque esse é meu ministério, essa é a minha vida. Eu nunca me dobrei para essas coisas erradas e para essas corrupções dentro dessas igrejas ao longo de 30 anos aí que eu estou praticamente envolvido face a face com a obra e nesse conhecimento desde menininho do evangelho lá em casa, e não é hoje que eu vou me dobrar. Já passou muito tempo, como que diz o outro, mesmo que eu fosse me beneficiar em cima de alguma coisa, já passou muito tempo para esse tipo de coisa. Eu não tenho interesse em me beneficiar em nada e não tenho interesse em mudar de opinião. Simplesmente isso, simplesmente assim. Fácil de entender. Simples assim. Sim, porque não queremos ser como alguns, né, que primeiro pregavam uma coisa e agora totalmente diferente. Não é da minha índole, da nossa índole, eu não concordo. Totalmente diferente daquilo que aprenderam outrora, né? Agora querem ensinar outra coisa para os seus membros. Para mim é pessoas de duas falas, de duas caras. Pessoas de duas caras, de duas falas. Entende? Pessoas dúbias, não me servem. Então eu não quero isso para mim. Como eu falei no vídeo anterior, que eu não quero jamais estar no lugar deles que enriqueceram usando o evangelho. Né? Mostrando seus carrões, seus Mercedes, suas BM. Não sou contra um pastor ter uma Mercedes, se for uma Mercedes mais usada, o carro que for aí dentro dos padrões. Agora a pessoa dá ficar ostentando luxo sem nem ter uma história, um histórico no evangelho. Eu não concordo de forma alguma com alguém vender os princípios, vender os dons, vender o evangelho, forjar milagres para se beneficiar e sair bem na foto rindo da cara de todo mundo. Não é meu papel, eu não gosto disso. Isso me faz mal. Então por isso que eu disse naquele vídeo anterior, Maraque, que eu não me interessa nada estar no lugar deles. Eu não quero e não gostaria de estar no lugar desses pastores. Porque se a trombeta tocar agora ou se eles morrerem, isso vai tudo de braços dados com os demônios ao inferno. Ah, mas o senhor é juiz? Não, não sou juiz. Aí é a Bíblia que está me dando direito. Qual é que é o lugar dos corruptos, dos ladrões, dos bêbados, dos adúlteros, dos avarentos? Onde é que é? No céu aqui não é, né? Mentirosos. Para onde que eles vão? A Bíblia que diz, meu irmão, não é para o céu, não. Então não me interessa estar no lugar deles. E não estou nem um pouquinho triste, nem um pouquinho revoltado. O que me revolta é os crentes aceitar essa gente. Sim. E concordar com defender e concordar. Entendeu? Quanto mais corrupto, quanto mais mentiroso, quanto mais canalha, mais defendido é e mais rico fica, porque os membros, os cristãos, fazem essas pessoas crescer, eles ajudam essas pessoas a crescer, ao invés deles tolir o crescimento dessas pessoas, não, ao contrário, eles levantam a moral dessas pessoas e abatem os fiéis. Então para esses também vai ter um julgamento naquele dia bem complicado, porque são tudo cúmplices uns dos outros. Sim, né? Cúmplices, concordam, né, com teses, com ideias, então, e ficam junto ali naquele motim, naquele grupinho. Aquele grupinho, não sei se nós vamos falar no outro vídeo mas nesse vídeo dá para dar uma pinceladinha rápida de segundos, dizendo que vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença vão fazer a diferença na Batista, eles vão fazer a diferença, os crentes fiéis vão fazer a diferença na Batista. Eu tenho que dar risada, eu vou rir, porque o único jeito de eu digerir isso é rindo, ou ironizando. Eles vão fazer a diferença na Batista, os fiéis da Batista, os fiéis da Assembleia vão fazer a diferença na Assembleia, que é Deus fiéis da Assembleia, acho que nem existe mais nenhum, qual é o que está fazendo diferença? Entendeu? Os fiéis da Deus e Amor fazer diferença da Deus e Amor. Cadê? Se as igrejas se corromperam, como é que vai ter fiel? Como é que alguém vai fazer diferença se é um sistema diabólico, mundano, humano e profano que não deixa ninguém fazer diferença? Que diferença que eles dizem que vão fazer lá? Eles vão, no decorrer do tempo, se habituar a ser igual, e os que insistirem em fazer diferença vão ser mortos, tolhidos o direito deles de fala.
e vão ficar destruídos, depressivos. Então não existe negócio. Para mim não vem falar, porque se teve alguém que tentou fazer diferença dentro de igrejas, foi eu, né? Nós aqui em casa, né? Então a gente sabe que muitos irmãos, amigos nossos não faz diferença, porque o homem não deixa você fazer diferença. Quem manda nessas igrejas aí hoje é o homem, não é Deus. Não é Deus, é o homem. Essas instituições não são mais não é Deus que governa. Não é Deus que governa. Não é o Deus, homem não. Que governa. É o espírito do mundo, do anticristo. Sim. E ele é mais forte que os fiéis. Ele massacra os fiéis. Te digo isso para ti com a maior experiência diante do céu, sem temor de dar conta diante de Deus. O espírito do homem, do anticristo que atua nessas igrejas evangélicas aí, essas que eu estou citando, é tão forte, porque eu vivi nessas igrejas. IPDA, Assembleia, Restauração, tem um irmão meu que congrega lá há 15 anos. Igreja Jesus Cristo, isso nós temos conhecimento profundo. Sim. E aí as demais eu tenho conhecimento profundo porque estudei a história da igreja, porque vivi, passei, muitos irmãos membros, quando eu pastoreava a IPDA, tinha amigos meus dos outros ministérios que vinham lá, conversavam, então eu tenho conhecimento desses ministérios. E a grande maioria dos fundadores desses ministérios novos saíram de dentro das igrejas que eu conheci demais, IPDA e Assembleia de Deus. Então, toda ramificação mundana batista saiu de dentro da Batista. Toda ramificação que trabalha em cima de prosperidade e corrupção saiu de dentro da IPDA, entendeu? Saiu de dentro da Universal, saiu de dentro da Mundial. Divisão da Mundial é igual a Mundial. Divisão da Universal é igual a Universal. O Valdomiro Santiago saiu da Universal. Aí vem o Agenor Duque, tudo isso aí saiu tudo de Universal e Mundial. Isso é tudo igual. R.R. Soares, tudo isso aí sai do mesmo grupo. Sim. Tudo uma teologia só. De prosperidade. Aí vem os batistas, que tem tudo mesmo, saíram de lá dentro da Batista, são ramificações da Batista. Saiu da Assembleia, é uma Assembleia, tanto é que no CNPJ continuam ligados às convenções das Assembleias. Saiu da Madureira, é Madureira, tá entendendo? Saiu da IPDA, é IPDA. Se alguém sair lá dentro da IPJC e fundar uma igreja hoje, vai ser uma IPJC. Então, o que eu digo aqui, que eu quero trazer, sempre quis dizer que quis trazer um projeto novo, que não é uma IPDA, não é uma Assembleia, não é IPJC, não é uma Batista, é uma igreja bíblica, entendeu? Sim. Não sei se a gente não conseguir entender, sabia? A grande maioria não conseguiu entender, porque alguns, mas entender. Não, se eu, o pastor Levi e minha esposa abrirmos um trabalho, não vai ter assemelhação com nenhuma dessas igrejas. Não vai ter. Não vai ter. Por que não vai ter? Porque uma fala lá, o que eles pregam lá não condiz com as Porque uma fala uma coisa da outra, Maraik, é só o que interessa. Mas a outra coisa continua copiada daquela outra. Assim faz o que sai da IPDA, faz o que sai da Assembleia, faz o que sai da IPJC. Por exemplo, a IPJC saiu da Deus e Amor, né? Tem meia hora de oração em todos os cultos, de revelação. Quem diz que tem que ter meia hora de revelação num culto? Isso é heresia, entendeu? A visão missionária saiu da Deus e Amor. É uma mistura disso, da Assembleia com Deus e Amor. Tem lá seus cultos de corrente, campanha, revelação mentirosa. E vai, entendeu? O que predomina nessas igrejas não é palavra, oração e os milagres pela palavra e pelas orações, Deus trabalhando e fazendo como Ele quer. São forçações de coisas, entende? São forçações, mentiras, engano. Então, por que eu digo que Deus me deu uma visão nova 7 anos atrás, mas que não é uma visão nova no sentido de heresia ou uma coisa que eu recebi de revelação, não. Uma visão nova bíblica, de restaurar o verdadeiro culto e a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja não é um sentimento da IPDA, um sentimento da Assembleia, um sentimento aqui. A igreja verdadeira é a Bíblia. É o que está na Bíblia, entende? Sim. Então, por isso que eu disse que eu queria trazer uma igreja bíblica, que é uma igreja seguinte, que ela prega, canta e ora. É isso que Cristo fazia, é isso que os apóstolos faziam. Eles não faziam nada mais. Mas aí vai vir um idiotializado da cabeça. Mas tinha milagre. A igreja tinha milagre, mas o ponto fundamental do ministério de Cristo não era milagre. Não, era ensinamento. E vai vir um monte de maluco querer combater comigo e dizer, não é, eu te provo pela Bíblia. O fundamento de Cristo, do ministério cristão de Cristo apostólico é a palavra. A palavra. Tanto é que no concílio de Atos, os apóstolos estavam preocupados com a palavra. Tanto é que eles levantaram diáconos por causa da palavra. Eu sempre se ensina. Onde Jesus estava, tinha um ensinamento. Na montanha, contra o vento, na praia, onde ele estava, pode cuidar, que era ensinamento. Aí os milagres aconteciam porque ele estava ali pregando e ensinando. Então alguém via falar do nome dele e vinha procurar ele. Aí no meio da procura, só idiota da cabeça que não entende. Eu vou começar a xingar, Maraik. Porque tem gente que só xingando, entende? Só pessoas malucas da cabeça não conseguem entender. Jesus vinha, as pessoas procuravam ele quando ele estava pregando. Não vê ali o criado de Jairo, não fala? O Jairo não vê, minha filha está moribunda, não veio o centurião, o meu servo. Jesus estava ali pregando. Então Jesus,
através do ministério da palavra, operava os milagres. Milagre. Os apóstolos a mesma coisa. Nunca milagre teve na frente da palavra, porque aí não é igreja. Isso eu vou falar no outro vídeo. Aí não é igreja. Sabe por que não é igreja? Porque milagre, qualquer instituição religiosa ou filantrópica ou filosófica ou seita faz milagre. Faz ou não faz? Faz. Quero que me prove para mim que não faz. Igreja Católica Apostólica Romana, a maior seita da história da igreja e da vida humana, ela faz milagre. Se tu rezar e pagar penitência num rol de dias de reza, tu recebe um milagre através de Maria, da Santa, não da Maria que já foi para o céu, que está aguardando o momento de ir para o céu, mas dos santos católicos. Então, milagre não é o ponto fundamental de uma igreja. A igreja tem que ter palavra. Então, é bom que fique bem claro. Eu não vou partir para o outro lado. Às vezes dá vontade de partir, porque isso aqui pode não vir na minha mente no outro vídeo. Mas é assim, ó, o que eu quero falar aqui hoje, nesse vídeo aqui, eu não quero que ele se passe de 30 minutos, é sobre trocas, a canalice de pastores e de obreiros e de crentes que apoiam aquele seu pastor, sabe? Aqueles crentes corruptos que apoiam deliberadamente seu pastor. O seu pastor pode fazer o que fizer, aquele não errar. Eles estão unidos ali numa máfia, num sistema mafioso, num conluio ali entre eles, e aquele pastor está ali há 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele já conhece todo mundo, já botou os obreiros que podia botar para o lado dele, os fiéis já derrubou tudo, já tirou tudo que tinha que tirar, e ele tem uma máfia ali, e ele fica ali, que nem aqui em Voti, em alguns lugares, fica 10, 20 anos, né? Sim. Tem pastor assembleano que está 20 anos no mesmo lugar. Ele já tem uma máfia ali de obreiros que defende ele. Então ele nunca erra, ele adultera papéis, ele tem advogados formados na sociedade secular que faz parte da igreja, ele adultera papéis, ele adultera tudo, ele adultera o que tiver que adulterar, e ele fica ali mandando. E ele já tem uma influência tão grande quando a igreja tem muitos membros, que ele já tem influência dentro da prefeitura. Ele já tem ali na igreja dele prefeitos, vereadores. Então é uma coisa diabólica, tá entendendo? Tô falando de Assembleia de Deus, que eu conheço muito, mas tem todas, né? Mas as que dominam mais digamos que o monopólio dessas corrupções é a Assembleia, que ela é mais antiga no país, tem seu centenário. Então tá ali, ó, aqueles obreiros unidos, ele já botou tudo pro lado dele, porque eles dizem que vai jogar no meu time. Quando você me disseram, não, pastor, eu não jogo no time de ninguém, eu jogo no time espiritual. Então eu já falava que eu sabia que eles iam me tirar fora. Então eles tiram, né? Tiram. E ficam os dele. Então aquele aquele pastor ali é o cara mais sério, honesto, eles defendem, eles bajulam, eles idolatram, eles se corrompem com aquele pastor. Aí vai chegar a hora que vai dar a troca, das convenções corruptas lá, faz os movimentos convencionais, quando tá uns no poder, os outros não estão, vão derrubando, aqueles votos ali, tudo uma corrupção, né? É tudo uma corrupção. Aqui no Rio Grande do Sul, quando uma família manda na convenção, a outra some. A outra derruba aquela, vem de novo. É por mandato, que nem política. São corruptos. E alguém me dizer que vai fazer a diferença dentro da Assembleia. Eu vou ficar porque tem que fazer a diferença. Mas esse é o assunto para outro vídeo. Aí, por exemplo, quando dá aquela troca. Meu Deus do céu. É aquele grupo de crentes que não quer que aquele pastor vá embora e aquele outro grupo de crentes que torce para que aquele pastor se suma. Se suma para vir outro para eles. Para vir outro. Para eles poderem fazer amizade com ele. Não é por causa de fidelidade, nada. Não vai pensar que é por causa que... E aí o outro é um pouquinho mais doutrinariamente que o outro, que é um carnal e liberal, que já adulterou, fez tudo de errado na cidade, roubou tudo. Então aquele outro, porque para ele ser crente, se a luzinha brilhar um pouquinho mais, é um farol. Mas na verdade tão distante da claridade, há anos-luz, entendeu? Porque hoje em dia não interessa tu ser bom, tu sendo um pouquinho melhor que o outro, tá bom. E para Deus não interessa ser um pouquinho melhor que o outro, para Deus tem que ser bom. E tem aqueles ainda, né, aqueles pastores mais velhos, né, que estão que nasceram dentro da igreja, né, envelheceram dentro da igreja ali na presidência e aí passam a igreja só para quem eles nomear, né? Correto, vamos falar sobre isso também. Ou pro filho, né? Eu só entrego a igreja se for pro meu filho ou se for pro fulano, para outro eu não entrego. Normalmente o nepotismo manda, né? Sim, o nepotismo manda. O nepotismo, o que é neopotismo? É a junção do neo com potismo, é ministério de pai para filho. Sim. Cargo de pai para filho. Então, no original. Então acontece, o nepotismo manda. Que nem eu tenho o João, mas eu já trato o João, a Assembleia de Deus assim, já trato o Joãozinho, o meu Joãozinho, meu filho mesmo, mas eu vou usar o nome do meu Joãozinho. Já trato o Joãozinho desde 2 anos, vestidinho de palitozinho, sapatinho e tudo. Não é porque o Joãozinho, ele vai ter que ser talhado a ser um pastor, porque quando eu sair, não é igreja, é uma empresa, entendeu? Eu tenho que deixar ele no meu lugar, entende? Pode ter 200 que tenha ministério pastoral, mas não pode ser fora da família.
entendeu? E da família tem que ser aquele que é o projeto. Quando eu não tenho alguém que eu sou, por exemplo, não tenho filhos ou coisa assim, não tenho adoção, não pude ter filho, ou foi, por exemplo, impossibilitado, é um membro da família ou um bem-chegado da igreja que vai segurar para ele. Então é uma corrupção. Por que eu prego e bato contra? Porque eu não concordo com essa igreja. Eu não concordo com essa igreja. Nunca concordei, não é de hoje. Alguém vai dizer que eu nunca concordei, nunca com essas coisas. Evangelho para mim é evangelho. É mudança de vida, não é pilantragem, safadeza, roubalheira e malandragem. Lugar de malandro é na sociedade secular, não dentro de igreja. Então tem que ser ele. Então vai ter que ser o João, porque é uma empresa, não é uma igreja. Ah, mas não pode ser filho do pastor. Eu não concordo com esses membros massacrando que não pode ser filho, porque tem gente que não pode. Não, claro que pode. Se ele tem ministério, sim. Só que não é isso mais que acontece. 90% hoje, iríamos assim, é uma coisa projetada. Já estão projetando a personalidade do menino desde pequeno para ser pastor. Nem que ele não seja pastor, ele tem que ser pastor. É o caso do Davi Miranda Neto, né? Que nós vamos falar em outro vídeo. É o caso dos filhos dos presidentes da Assembleia. Tem que ser. Não interessa o que é, se deixou de ser, mas ele tem que ser. Então, projetando personalidade. Mas voltando a... Esse é um dos problemas. Mas voltando a outro assunto, aí aqueles estão brigando com esse que está saindo, e aquele que vai chegar, entendeu? Não vai ser aceito por aquele grupo que está ali, que era daquele outro. Como troca líderes, mas a grande maioria do povo fica, aquele que receber, vai receber, não mesmo, vai receber um bando de bode. Tá entendendo? Sim. De bode que vai lutar para derrubar ele. E já combinado com o anterior. Porque quando eu sair, vocês vão ver. O outro que está vindo não vai ter sucesso. Esse próprio presidente já fala do outro que está vindo. Eles não são unidos. Eles não trabalham em prol da igreja do rebanho. Porque senão, eles tinham que ter amizade, esses camaradas. Eu queria falar isso aqui há muito tempo para vocês, meus irmãos que me seguem. Eu queria falar há muito tempo. Não é igreja por quê? Porque esse pastor que está saindo tinha que ser amigo do que está entrando. Isso é um Elias saindo para um Eliseu entrar, biblicamente falando. Mas aqui hoje não é. Não é. Aqui hoje não é. Ninguém dá sequência ao ministério do outro. Às vezes, próprios pais e filhos de família brigam, como foi o caso aqui em Canudos, né? Um sobrinho assume a igreja do tio e ele mesmo bota por terra o que o tio tinha feito. É que nem o Davi Miranda Neto votou por terra o que Davi Miranda tinha feito. Então, mas esse é assunto para outro vídeo também, que nós estamos aí para gravar. Mas assim, ó. Então, esse camarada tá vindo e ele vai chegar, o que assumir vai chegar e vai falar mal do que saiu também. É uma retaliação terrível, é um banditismo, não tem nada a ver com igreja. E os membros que ficam vão lutar contra o que está chegando. E os que estavam infelizes com o que estava anterior vai ficar do lado daquele que está chegando. Então não é uma contenda de brigas e de posição. Não é mais uma igreja trabalhando em prol de salvação de almas. Não. Tá entendendo o que eu estou dizendo? E tudo isso por dinheiro. Aí o que acontece? Aquele que está saindo, Maria, que eu estou dizendo que eu sei. Tu sabe disso, porque eu nunca escondi de ti, né? Ministerialmente falando todo. Porque tem pastor que acha que tem que esconder da mulher. Mas como a mulher é uma carne, ela tem que saber tudo para ela se fortalecer. Então a Maria que sabe, mas ela não sai falando. Mas hoje eu tenho que falar para vocês aprender. Entendeu? Então assim, ó. Aquela pessoa que está saindo, não sei se está me entendendo. Ele leva todo aquele grupo de obreiros, de membros, de auxiliares, de diáconos, que ele levantou ao presbitério, ao evangelista, a pastores, auxiliar, aquele grupo da máfia que ele confiou ali, que defendia ele em qualquer instância, ele podia estar com a cabeça para baixo, pé para cima, errado, ele vai levar junto. Tu sabia que é assim agora? Sim. Por que eu saí? Alguém pergunta, por que saiu da IPDA da Assembleia? Vocês não sabem nada, meus irmãos. Não é todos, mas a grande maioria vocês não sabem nada, vocês são cegos espiritualmente falando, no sentido de igreja, de obreiros. Eu saí porque você não tem segurança numa Assembleia de Deus. Você acorda, deita o obreiro e acorda cortado. Você entendeu? Deita não é mais aquela Assembleia. Salário e acorda sem salário e tem os filhos chorando e você passando vergonha. Aí entra no SPC, no Serasa. Por que você é do Deus é Amor? Um dia eu vou contar a corrupção do Deus é Amor aqui mais do que eu já contei, porque tem mais ainda para falar. A Deus é Amor nunca deu um salário para obreiro nenhum. A Deus é Amor era uma roubalheira só. Que se você continuasse lá, você também ia se tornar um ladrão tendo que roubar. Porque não dava salário, como é que você ia viver? E quando dava, era uma merrequinha. Dava para algum que outro. Eu me lembro quando a gente foi para a Suíça, aquele salário que eles enviavam, não dava para nada. Quando enviavam. Quando enviavam. E ainda... Quando chegava. E ainda quando ligava para a Débora, ela dizia, vocês têm que se sustentar por aí, mas como se uma igreja dividida, se o camarada que foi anterior, que eu acabei de falar, os obreiros não pelejam pela igreja, pela obra. O que um faz, o outro estraga. Sim. Isso aí nós vamos falar também agora, daqui a pouco, do que um faz, o outro estraga. Mas vamos continuar no que nós estávamos. Então é o seguinte, daquele é um grupo, uma máfia. Então por isso que nós saímos. Você deita assalariado, se você for chamado lá em São Paulo, era assalariado. Era um pinguim que era assalariado. Não era todos. A grande maioria não tinha, eles tinham que tirar o salário. Se eles tinham uma tesoureira que concordava em tirar o salário, tirava.
Se não tinha, eles morriam de fome ou passavam vergonha. Ou então eles tinham uma tesoureira que era corrupta e eles corruptos, que eu vou falar no outro vídeo, que eu sei de tudo que tem de corrupção no TPDA, porque eu só não me tornei corrupto porque eu saí, eu preferi sair do que ser um corrupto, entendeu? Então, alguns afundavam o bolso, o cofre da igreja, tiravam tudo para eles, se tornavam ladrões, entendeu? Um dia eu volto falando disso para vocês. Então, se eu estou aqui pobre, se eu estou aqui, alguém acha que eu estou derrotado? Não, eu não estou derrotado. Eu só não quis ser mais um como eles. O que adiantava hoje eu ter 2, 3 casas, Maraque, ou um campo comprado com o dinheiro da Igreja de Deus e Amor? Como muitos deles têm, que eu sei. Eu sei, eu tô falando, eu não tô brincando, eu sei que eu falo. Sim, ou ter aberto um ministério ou ter aberto um ministério com o dinheiro que trouxeram lá, que eles roubaram, vários deles, que eu sei que se vocês se bobear, eu conto o nome de vocês. Eu vou pra justiça com vocês se vocês se bobear contra o canal. Eu vou mesmo. Porque eu sei um por um de vocês queriam me como é que se diz? Não é me... Massacrar? Não é massacrar. Lá na própria diretoria da Sede Mundial, quando vim do exterior para fazer acerto, queria ficar com o meu dinheiro, como é que se diz? Quando rouba o outro com uma boa assim. Me esqueci a palavra. Entendeu? Não é subornar nada, queria me... Usurpar? Me usurpar, mas não seria a palavra, me ganhar assim no grito. Então eu sei um por um de vocês, eu conheci todos vocês. Não adianta vir que não tem conversa. Por isso que eu falo aqui no canal e às vezes ninguém contraria, porque sabe que se vir vai ter que vir bem firmado, porque eu sei que eu estou falando. Palavra por palavra que é falar nesse canal aqui tem peso. Então, Maraque, o que acontece? Você deita assalariado e acorda cortado. Como é que eu vou ficar numa igreja dessa? Isso falando de seriedade com obreiros. Agora depois vai doutrina, depois vai tudo. Aí vem tudo em sequência. Mas voltando ao assunto. Daí aquele que estava ali no lugar... saiu, leva tudo com ele, aquela corja, para o outro lugar. Coitado dos irmãos que estão na cidade. Mais chegado, né? Aqueles fiéis, um pinguinho, 2 ou 3 ou 4, que tem lá no meio daqueles 500 membros daquela outra cidade de fiéis, já está assim, ai meu Deus, está vindo para cá aquele camarada. Sabe que isso tudo, eles já sabem, né? Eles já se conhecem um ao outro. Jesus. E aí chega, mas é só, aí eles se submetem àquele camarada e ficam lá. Então por isso que eu digo, vocês que dizem que vai fazer diferença em PDA, em Batista, em Assembleia, você não vai fazer diferença nenhuma, porque vocês sabem do roubo, da canalice, da severgonhagem, da sujeira, de tudo que tem de podre, fedorento e carnicento, e vocês estão lá junto concordando. Mas eu não estou concordando. Não, em partes não, mas em partes sim, porque você fica ali. Fica entendeu? Ali e você sabe o que acontece. Estou falando para os membros isso. Você está lá e concorda com Aí alguém diz assim, para onde que eu vou ir? Eles perguntam aqui no canal. Hoje sem muito respeito com vocês nesse sentido. Querem ficar triste comigo? Para onde você vai? Para o inferno se você não se cuidar. Sinto muito em dizer, eu nunca disse. Mas biblicamente falando, porque se vocês estão concordando com tudo que é de podre, de erro, mentira, canalice, divórcio, roubo, sujeira, política, para onde que vocês vão ir? A Bíblia está dizendo, vai para onde? Mas pastor, mas eu não... Não, você não está fazendo, mas você está ali. Para onde que eu vou ir? Mas para onde? Para qualquer lugar, menos esse. Qualquer lugar, qualquer igreja pequena, onde você descobrir que tem um obreiro que não rouba, entendeu? Que não é canalha, sem vergonha, vá para lá. Não tem que ser no canal Biblifoco comigo, entendeu? Não tem que ser na minha igreja, que não vai ser minha, que Deus, se Ele me der. Não, seja em qualquer lugar que tenha dignidade. Mas não ficar no meio de roubalheira. Sim. Então daí, esse sai. Vamos raciocinar aqui junto comigo, mano. O outro que estava lá, que está saindo, porque é uma articulação de trocas e posse que faz em todo o estado para melhorar. Ele disse que é para melhorar, mas não é para melhorar. É para acalmar a podridão que o outro já estava fazendo. Tá, na maioria das partes não é para melhorar. Melhorar a posição da pessoa. Do obreiro. Pastor, do obreiro. Claro, porque daí ele está mal ali, queimado, firme, ele sai. É uma articulação não para melhorar a obra de Deus, mas para melhorar muito a imagem de presidente. Sim. Vocês nunca viram a verdade em outro canal, né? Por isso que a grande maioria fica bravo, né? Vocês nunca ouviram a verdade que nem aqui, mas aqui vai ser. E se um dia eu abrir um ministério, tem que falar desse ministério que eu abri também. Entende? Não tem que ter corrupto. Não tem. Pode ter 2 igrejinhas, mas não pode ter corrupto. Escandalizou lá, a sociedade descobriu, tem que tirar, botar em outro lugar. E se ele vai brigar o quê? Não, tu tá dizendo no ministério sério ou essa... Não, eu estou falando muitos da Assembleia. Por exemplo, escandalizaram, adulteraram, em vez de cortar o camarada, tirar ele fora, dar um tempinho para ele, não, tire e já bota para outra igreja, porque ele não pode ficar sem o salário dele, porque ele tem o carro dele para sustentar, ele tem a casona não, mas dele sabe por que está assim? Ele tem as dívidas mas dele. Sabe por que está assim? Por causa da canalice. Porque um pastor que trabalhou 30 anos na Assembleia de Deus, 40, se ele cair, não tem que abandonar ele. Ou tu acha que tem que jogar ele fora?
se ele é um presidente antigo, ele deu um deslize. Tira ele, pune ele, deixa ele com o salário dele e mostra ele se levantando para a igreja e troca ele de lugar, mas mostra para a igreja o que ele fez. Entende? Disciplina esse camarada. Tira a presidência dele, dá para outro que está ali, até ele não pode continuar ali. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Direito de se curar ele tem, ele não pode ficar sem salário, porque ele deu a vida por aquilo ali. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Mas tem que tratar, e a Assembleia de Deus na igreja corrupta, ela não trata nada. Ela bota para baixo o tapete e concorda e amontoa corruptos, entendeu, Marai? Entende o que eu quero dizer? Entendo. Eles amontoam os corruptos, eles concordam e os membros apoiam. E quanto mais canalha, mais corrupto, mais lugar tem para cooperar. E aquele que está vindo traz o grupo dele de confiança lá da cidade que ele estava. Isso aqui, entendeu o que eu estou dizendo? Isso aqui é uma articulação, entende? É. Porque ele joguinho. E não é. E aí, por que isso é um problema sério? Porque ele leva os dele, chega lá, cortam todos os que eram fiel que estão trabalhando lá. Os assalariados, tudo sai, entendeu? Eu sei porque eu estou dizendo, porque eu vivi isso, eu sei, e você sabe que é assim, entendeu? Eu quero que comente quem tem mesmo conhecimento. Eu sei que não tem muita visualização, mas os que têm visualização e conhecem a igreja é para comentar. Entendeu? Comentar justamente como é, entendeu? Então, por que é um problema? Esse pastor está saindo daqui, mas não é uma troca espiritual por Deus, para a melhoria da obra, porque o tempo dele venceu, ou porque não é muito bom ficar muito tempo no lugar só, aí mais de 10 anos. Não é uma coisa para o crescimento da obra. É uma coisa para o crescimento para a projeção deles, dos homens. Dos homens. Aí ele pega e leva o grupo dele. Ele vai derrubar obreiros que estão assalariados lá, porque não, como é que ele vai colocar esse grupo? Porque na verdade, por exemplo, nós temos um exemplo aqui. O pastor foi trocado, veio um, saiu o outro que saiu levou o filho, levou o genro e colocou tudo lá. Colocou tudo lá na igreja que ele assumiu. E o que veio para cá colocou também. Todos. Colocou o filhinho, colocou a filhinha. E tudo cheio de problema. Cheio de problema, sério, que tinha que ser disciplinado. Então entenda uma coisa que eu estou dizendo para vocês. Sim, irmão. A filha desempregada, ele já arrumou um servicinho para ela na secretaria da igreja. Não temos contra ninguém trabalhar na secretaria da igreja. Não. Eu estou dizendo de articulações maquiavélicas como essas. Sim, mas botou a filha já Sim, pra quê? Já no mesmo dia da cara da... Entende? Então não temos contra as coisas acontecer pelo espírito dentro de uma igreja, mesmo com filho de pastor. Nós estamos comentando aqui, Marac, esses problemas sérios que tu acabou de falar, entende? Então, alguém diz assim, mas esse caso... Não é esse caso que nós estamos citando aqui. Nós temos experiências minhas longas, eu e a Marac temos experiências longas no Evangelho. Nós fomos quase 20 anos obreiro de tempo integral. Vocês estão entendendo? A gente tem uma história no Evangelho aí, que só de casamento vai para quase 25 anos. De fé eu vou para quase 30 anos, já fechando 30 anos de altar e fé. E conhecimento do Evangelho a vida toda. Então, nós presenciamos, não foi esse caso, é vários que são assim, que nem nós estamos falando. Uhum. E não é só no meu estado, vai ser no teu também, porque isso é uma máfia. Vocês não estão vendo o que está acontecendo na IADP lá, a Igreja Assembleia de Deus, a IAD de Pernambuco? Uhum. Vocês não estão vendo o que está acontecendo na Madureira, lá da Paraíba, de São Paulo, do Brás e tudo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo na Assembleia de Deus, as divisões? Samuel Câmara levou a convenção de Belém, o Bezerra ficou com essa aqui. Vocês não estão... Será que esse povo não vê o que está acontecendo? Eu acho que eles vê, mas eles fazem que não vê, né? Finge que não vê, fazem vista grossa. Então, o nosso assunto aqui não é muito convencional, porque aí mistura, mas é trocas e posses. Membros apoiando. E sempre tem os membros que apoiam. E tem gente dizendo que vai fazer a diferença ali. Que diferença? Se ele é um corrupto junto ali. Ai, mas eu não foi eu que fiz. Não foi tu que fez, mas tu está ali. Eu não concordei, mas você está ali. Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo, para não me esquecer, que dava outro vídeo, mas eu quero fazer anexo a esse, já que o assunto é esse. Aí tem alguns assembleanos, eu vou bater agora, vão ficar loucos comigo, que se orgulham do pastor Sebastião lá do Mato Grosso, que morreu, que era um ícone. Não adianta ser ícone. Dentro da Assembleia de Deus, quem está na Assembleia é assembleiano, correto? Sim. O pastor José de Lima, aquele, o que tem o bigodinho, que tem aquela igreja que ali, a Assembleia de Deus esqueci lá da catedral lá, que vive pregando doutrina no YouTube e tudo. Não me lembro o nome. José de Lima, todo mundo conhece esse pastor, conhecidíssimo. Uhum. O pastor José de Lima, o pastor Luiz Antônio, conhecia ele, conhecia o Sebastião, vivia lá, o meu pastor que eu tinha aqui, o finado Luiz Antônio. Não adianta você dizer que o José de Lima é uma diferença, é um diferencial. Não, porque ele prega as doutrinas, ele fazer uma média. Sim. O Sebastião é uma coisa, porque para eles serem uma bênção, eles tinham que sair dali. Eles não podem ficar ali.
Ah, mas é que ele tem que ficar ali para fazer diferença. Não, irmão, não é assim. Ah, mas é que ele foi plantado ali. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele foi plantado e ele tem que ficar no meio de uma corrupção? Porque se ele é um pastor grande, ah, né? mas ele não é corrupto. Ó, me perdoe o que eu vou dizer. Pela minha experiência, não escapa Sebastião, não escapa José de Lima, não escapa ninguém. Ninguém. Quem está na Assembleia é assembleano. Vocês entenderam? E concorda com os médicos. Concorda. Que eles fazem. Porque o pastor, o José, o Sebastião quando era vivo, o Sebastião em memória quando era vivo, o José, o pastor Almerindo aqui de Canudos, o pastor Finado Luiz Antônio, o pastor Humberto que saiu e abriu a Igreja de Restauração, todos eles quando estavam e estão na Assembleia são assembleanos. E não adianta dizer que ele é diferente porque ele não é, ele é da Assembleia. Ele está ali no distrito dele ou na igreja dele, mas os outros vão vir cantar ali. Os outros vão vir pregar ali, então ele concorda com aquilo. Ou diretamente ou indiretamente, ele concorda com aquele sistema, ele faz parte daquele sistema, ele faz parte daquela mesa corrupta, daquele sistema diretorial corrupto, ele faz parte daquilo ali. Então não vem dizer para mim que o José de Lima, que o Sebastião, que já morreu, que o Justiniano, que aqui de Pelotas, que esses camaradas todos são melhor que alguém, que não são, eles são tudo assembleano, correto? São. Vai ver se o Hélito Bezerra da Costa vir fazer uma visita no campo dele, vocês não vão receber de braço dado, não vão estar lá num café de rico ou num restaurante de rico, tudo eles batendo um no ombrinho do outro, dando risadinha com os maçons, ali divertindo e se alegrando, tudo junto. Claro que não tá. Aí vai lá na segunda pregar a doutrina para aqueles irmãos pobres, simples, os mais que gostam mais da santidade dos usos e costumes, vai lá pregar e bater firme para fazer uma média, mas na vida não é aquilo. Ah, mas ele pode até viver, mas vive por uma aparência, porque ele faz parte da Assembleia, ele faz parte da mesa diretora, ele faz parte daquela igreja, concorda comigo? Então, eu sei que muita gente não vai concordar, porque não sei que tem essa gente na cabeça hoje em dia, entendeu? Se ele está lá, ele faz parte daquela igreja. Porque ele não é a Assembleia de Deus sozinho, naquela jurisdição dele lá, o José. E nem era o Sebastião no Mato Grosso, entendeu? E nem era o Humberto Schmidt aqui no Rio Grande do Sul. Eles não são aquela Assembleia de Deus sozinha. Eles fazem parte da Assembleia. Sim, é um correto? Corpo. Claro, quando tem que pregar, vai lá nos Gideões. Quando tem que pregar, vai lá no Congresso. A maioria dos assembleanos pregavam no Congresso da própria Flor de Lis, né? Os pregadores de sucesso, de fama, né? Os da Madureira, os da AD. Então, não por que você tem que romper e sair fora para você provar para mim que você é homem de Deus? Porque você não pode ficar ali no sistema. Entende? Então não tem orgulho de José de Lima porque ele prega uns vídeos de doutrina e dá umas pregadas lá de umas coisas que aconteciam na Assembleia 50 anos atrás. Eu vou dizer, esse aí é o homem de Deus. Ninguém me convence com essas coisas, irmão. Sinto muito. Para mim tem que desligar, cortar cordão umbilical, viver uma vida digna para Deus e o povo que ele pastorear, doutrinar dentro da palavra de Deus. Porque eles querem dinheiro, ele é um homem rico, né? Rico. Ele quer casas de recuperação disso, daquilo, eles querem fazer fama, nome, e aí eles usam a Assembleia de Deus. Por isso que eu digo que eles são iguais, porque eles estão lá. Entendeu? Não faz a diferença. Quem está lá dentro da Assembleia de Deus não faz a diferença em coisa nenhuma. Ele é um assembleano igual aos demais. Porque se a Shirley lá cantar, com os cabelos cortados, com batom vermelho, com esmalte vermelho, que igual a Tina Turner, eles vão ovacionar e gritar e glorificar ela no 5º, 6º casamento. Sim. Tá entendendo? Então não me venha com conversa fiada pra mim, entendeu? Porque uma Assembleia de Deus, a partir do momento que ela é uma Assembleia de Deus, ele não pode fechar as portas pros cantores e pros pregadores, então vão dizer que ele é extremista, legalista. Então ele tem que aceitar, e ele aceitando esse tipo de gente em cima do altar dele, pra mim ele é tudo igual. Entendeu o que eu tô dizendo? Então naquela troca e posse, ele leva todo mundo, e o outro que vem traz todo mundo, e o que assume não é amigo do que saiu, e o que saiu não é amigo do que chegou. E aí, vivendo em torno dos pastores, que eu vivi muito no meio de pastor nenhum é amigo do outro. Ó, experiência do pastor Levi falando para você. Ele tá aqui, mas já tá de olho na igreja no interesse dele. Do outro lá. Eles são interesseiros, eles são barganhentos, eles são ordinários, eles disputam a cadeira, eles matam pela cadeira, eles entregam a filha em casamento para filhos de pastores famosos pela cadeira, eles entregam até a mulher se deixar pela cadeira, como eu já falei aqui. Eles entregam os valores, eles não são como Nabote, eles vendem a vinha por cadeira. Sim. Eles vendem, eles têm raiva uns dos outros, eles disputam, eles brigam. E aí quando eles sobem na cadeira ou pegam a cidade que tem mais membros, eles ficam zombando uns dos outros, dizendo, Deus me exaltou. Não foi Deus coisa nenhuma, foi homem. Foi uma conversa entre líderes convencionais tomando um café um ano antes.
ou tomando um refri, ou num lugar bom numa viagem. Eu vou te colocar lá, fulano, viu? Fica só na minha, joga no meu time. Eu tô falando do que eu sei, não é do que me contaram. Entendeu? Eu contei uma experiência aqui do Rio Grande do Sul, que eu estava viajando com pastores convencionais, não vou dizer o nome porque eu não sou besta nem tolo, viajando com pastores convencionais, e eu assisti de camarote, eles prometendo as trocas e as articulações antes da convenção acontecer, 1 ano. E quando a convenção aconteceu, aqueles os quais eles falaram na minha presença que o colocaram, eles colocaram. E teve um deles que o pastor presidente que estava na cidade grande aqui do estado do Rio Grande do Sul, na região noroeste, cidade grande, o pastor não enxergava mais, estava doente, já praticamente quase partindo, 70 e poucos anos, e não entregava a igreja, Marek, para ninguém. E já não enxergava mais. E esses líderes convencionais que viajavam comigo, articularam a posse de um amigo dele, e esse amigo dele disse para um dos presidentes que está liderando a convenção, ele só entrega se for para mim, pastor, e eu junto com os líderes convencionais. Ele só entrega se for para mim. Ele disse para mim que, ó a malandragem desse pastor, malandro, corrupto. Me deu 150 pila para mim viajar 300 quilômetros para ministrar uma ceia para ele. E na outra semana deu 25 mil para o Marco Feliciano pregar um culto. Tá entendendo? Que fique registrado isso aqui. Eu mal de carro, mal de dinheiro, 150 reais ele me deu para mim viajar 300 quilômetros de ida. Né? 350 quilômetros de ida. Não deu nem minha despesa. Eu tive que fazer uma agenda na estrada com outro amigo meu para ele me dar mais 350 reais, porque a minha viagem só era quase 500 reais. Eu cheguei em casa de volta sem nada de ajuda e ainda tive que forçar uma agenda para um amigo meu me ajudar para me chegar em casa. Tá entendendo como é que é? Sim. E tu sabe disso aqui que eu tô falando. Eu falo na cara porque, olha aqui, falo porque eu tenho confiança no que eu tô falando. Eu falo verdades aqui. Então acontece. Esse camarada que me levou e depois levou o Marco Feliciano, ele dizendo para um dos líderes convencionais do estado aqui do Rio Grande do Sul, e eu junto. Eu não fui pequenininho, não. Quem acha que eu fui pequenininho em PDA, em Assembleia de Deus, está enganado. Nem PJC eu fui pequenininho, não. Tá entendendo? Deus sempre me colocou em posições altas. Eu não fiquei porque eu nunca... Eu vou dizer para vocês hoje aqui, eu não fiquei nessas 3 igrejas porque eu não quis. Não vai pensar que alguém me derrubaria na IPJC se eu quisesse ser um canalha. Eu sei muito de igreja para alguém me derrubar. Eu saí, eu me permiti sair. Entendeu? Porque eu não gosto de jogo sujo. Porque tinha 2 obreiros de confiança do líder da IPJC que eram obreiros canalhas. Brigavam um contra o outro, mas quando era para derrubar obreiros fiéis, se juntavam entre eles. E eu estou dizendo que a minha esposa estava junto na sala da reunião quando nos fizeram isso. Vocês estão entendendo? E aqui na IPJC, na Assembleia de Deus, voltando ao assunto, esse camarada dizendo para um dos líderes. E ele só entrega para mim. Ele diz que só entrega para mim. Se projetando e forçando o presidente numa articulação de dar para ele, porque os presidentes já deviam um favor para ele de quando ele ajudava um dos irmãos da convenção, anos antes, na cidade grande aqui do Vale dos Sinos. Entendeu, Marai? Para ficar assim, para não... Porque eles são muito águia, né? São muito águia. Eles são ligeiros. E eu não vou perder meu canal por causa de pastor corrupto e vagabundo assembleiano. Vocês estão entendendo? Então, assim, ele dizendo, ele só entrega para mim. Mas como é que eu vou fazer? Se eu ir lá, pastor, eu vou fazer ele assinar uma carta ou ele conversar comigo. E a esposa dele é muito minha amiga, então ele já tinha ganhado o coração da esposa do pastor velhinho que estava já sem, como é que se diz assim, vulnerável de cama. E aí ele prometeu para a esposa do pastor a jubilação, controlar ele, tudo aquela coisa, e jogou com a esposa do pastor, jogou com um dos líderes convencionais, que ele ajudou muitos velhos na época, e ele, um baita de um malandro esperto, ele pegou e conseguiu a igreja, e tirou o pastor velho. Assumiu a igreja, na outra semana ele estava levando o Osiel Peçanha, sabe o Osiel Peçanha? O do Príncipe das Revelações? Ele trouxe ali, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, mas ele trouxe ali, porque aonde ele vai, ele faz aqueles cultos de campanha corrente, daqueles pregadores, dos milagres forjados, para mostrar na cidade que ele é o cara, que a igreja, a Assembleia de Deus, estava apagada antes, com o líder. Às vezes o líder até era bom, estava apagada na visão dele. Porque apagada está mesmo, faz tempo que não acende o pavio, né? Mas aí para eles acendeu com milagres forjados, com esse tipo de gente. Então, esse é o tipo do camarada. Eles tiram os outros, eles articulam as saídas e as entradas e tem apoio. Tem. Apoio. Vocês entendem? Então, e só para você entender, esse mesmo pastoreou uma cidade pobre do estado do Rio Grande do Sul. Quantos anos ele ficou? 10 ou 15? Ele saiu rico de lá. Uma cidade pobre, mais de gente pobre. Sim, o filho dele... Nós não vamos comentar aí o Amaral, porque se eu falar a cidade, todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas assim, ele pastoreava a AD numa cidade e eu pastoreava a IPDA 15, 20 quilômetros na outra cidade.
Então eu era regional da IPDA, que pegava mais ou menos abrangia umas 20 cidades, né? Umas 22 cidades lá que eu tinha naquela região, acho que mais de 20 igrejas, tinha 29 igrejas de IPDA. Então, a cidade que ele pastoreava AD, eu também tinha uma IPDA que era da minha jurisdição. Então eu peguei tudo, eu sabia de todas as coisas. Então ele enriqueceu, ele saiu de lá com rádio próprio, saiu de lá abastado, entende? Uhum. O filho dele vereador, porque articulou o filho como vereador naquela cidadinha pequena, não precisava de muitos votos. Dali já saiu com o nome, já chegou na outra cidade, já tem outro filho vereador, entendeu? E assim eles vão indo. E essas trocas de posse nunca é para o bem da igreja, é para o bem deles. Para sarar a imagem de um deles que está queimado. Algum é adúltero ali, está pegando a esposa de alguém ali, ou está se envolvendo com alguma menina ali, ou está roubando ali, ou fez obras ali que não terminou, ou está com o nome sujo na jurisdição da igreja, posse de casas, de igreja, de templo. É uma confusão. Eles assumem e fazem 1001 promessa que no decorrer dos anos nunca é cumprida. Nunca acontece. Nunca. Que vai melhorar, que não sei o quê, que ele vai melhorar a doutrina. Exatamente. Que essas coisas ele vai tirar e vai limpar e não sei o que, e nunca acontece. Aí tem mais aquela para não encerrar, que eu disse que ia 30 minutos, já foi a 45, né? Tem mais aquele assim, ó. Eu não chego e assumo, eu não serei pastor, isso é moda na Assembleia, não é só um que diz. Eu não serei pastor de uma igreja mundana. Correto? Mas ele está assumindo uma igreja mundana até o fundo do poço há anos. Mudar. Não, faz anos que está mundana, entendeu? Sim. E ele está chegando dizendo, eu não serei pastor de uma igreja mundana. Só que a Assembleia faz anos que está mundana. Mundana. E não adianta a Assembleia vir aqui me bater, pode me bater à vontade, rapaz. Pode rachar o palo aqui me batendo. É mundana e acabou, e não é eu que estou dizendo, é os fatos contra fato no argumento. Sim. Aí, eu não vou ser pastor de igreja mundana. E na outra semana ele coloca a filha dele separada, né? Separada. Cabelinho cortado aqui, que ele disse que não ia concordar com cabelo cortado. Aí segue a doutrina, quem quiser como conhecer. Eu não tô falando de doutrina, estou dizendo que sim, eles, aí pintada, com correntinha, roupas escandalosas e sozinha. Quer dizer, ele não era pastor, não ia ser pastor na igreja mundana. Deu aquele checkmate, os irmãos, aqueles que sabem, aqueles irmãos que se iludem, aqueles que dizem que vai fazer diferença, eu chamo de crente bobalhão da D, sabe? Aqueles que vai fazer diferença. Aqueles, E eu disse, irmãos, para com isso, irmão. Isso é mais um pastor da Assembleia de Deus. Como é que vai ter pastor da Assembleia de Deus, irmão, que vai seguir doutrina hoje em dia? Vocês são loucos? Não se luta com isso, irmão. Não, porque o irmão Levi, eles disseram para mim na época, eu estava lá, antes de eu me desligar. Então, me dá um ano para vocês verem. Não deu um ano, irmão. Um mês eles vieram. Vai, irmão Levi, me ajuda aí. Eu não te falei, irmão. Ele não ia ser pastor da igreja mundana, os maiores mundanos eram eles mesmos. Sim. Eles mesmos. E deu os maiores cargos para os mais mundanos. E deu os maiores cargos para os mais mundanos. Aquilo foi para fazer uma média entre os líderes da convenção, para ganhar o coração da igreja, para não perder. Por que eles fazem isso, Maraca? Para não perder aquele pinguim que está lutando ainda para ser tradicional assembleano e não perder aquela massa humana mundana. Então eles fazem aquela média. E tem uns mundanos que estão cheios de mundanismo e diz assim, eu gosto de doutrina, meu pastor é um homem de doutrina. Eu não vi esses hipócritas falsos? Já vi. Essa gente me dá nojo, me dá ânsia de vômito, sabia? Rapaz, assumem o que vocês são. Entende? Então é isso que eu queria falar. Tem muito mais para falar. E o pior de tudo é esses membros apoiando, ovacionando, estendendo a mão, defendendo esses corruptos. No dia do juízo vai ter para eles. Vai ter para eles, porque com Deus não vai ter brincadeira, não. Não vai ter. Hoje o pastor faz o que quer. Mas no dia do juízo não tem pastor, não tem rei, não tem sacerdote, não tem profeta, não tem nada. Eu quero ver ele fazer na frente do tribunal o que ele faz na igreja. Fazer o que faz na igreja. Nos bastidores, eles... eu não falei aqui ainda, mas vou falar para encerrar. A pior coisa que uma IPDA faz e um AD que vocês não sabem, eu vou falar para vocês, com experiência, é matar o obreiro. Nos bastidores, a morte de obreiro injusta, por canalha, pastores mentirosos, que vai lá fazer cabeça de presidente, que tem presidente que é que nem faraó, né? Ele já é um corrupto, um faraó corrupto e aceita o conselho daqueles líderes de faraó. Joga de cabeça para baixo no Nilo. Ninguém vai ver, entendeu? Entendeu como é que é? Quer uma posição, o senhor está preocupado com esses hebreus que está crescendo? Joga no Nilo. Joga os meninos no Nilo. Eu não tinha pensado nisso, grande iluminado auxiliar daqui de faraó. Essa ideia é boa, no Nilo. Guardas!
Mesma coisa com o Herodes, entendeu? Então tá cheio desses faraós aí, que tem aqueles conselheiros lá atrás das cortinas. O irmão Levi tá por aí, ele pregando doutrina, querendo as coisas certas. Aí ele vai trazer um grande problema para nós aí, pastor, porque ele não fala a nossa mesma língua. Os membros já estão indo pro lado dele, hein? Ele pregou 2 cultos lá na congregação tal, os membros já ovacionaram essa doutrina. Tem até uns apagados que quiseram acender. O que nós fizemos? Vamos ter que, o que vocês acham? Aí o pastor, o presidente não quer se envolver com o sangue sozinho. Eu acho que nós tínhamos que tirar esse cara. Entendeu? E assim a morte em alta escala de obreiros. Quando não é os próprios membros, né, que vão lá e pedir a retirada. Pedir a retirada, né? São líderes, obreiros auxiliares matando obreiros e membros fiéis e os próprios membros que rejeitam os homens de Deus que Deus manda para a igreja. Quer ver a coisa certa, pediu algumas regrinhas. Chegue no horário certo, irmãos. Vamos terminar o culto no horário certo. Vamos seguir a doutrina. Coisinha mínima. Não podemos. Eu me tiraram de uma Assembleia de Deus, vou falar aqui só para ele saber o que é Assembleia de Deus, porque eu cobrei horário de chegada, eu cobrei respeito nos instrumentos musicais, não bagunçar quando os crentes estavam ajoelhados orando, não ficar fazendo barulho em guitarra, nada, isso aí é de praxe de fazer. Sim, afinal os instrumentos falei na hora que os irmãos chegam na igreja para orar. E falei que não era coisa de crente em final de ano, olha, tem final de ano novo. Em final de ano, em janeiro, ir pra praia, tirar foto seminu de fio dental e postar no Facebook. Vocês são crentes. Me tiraram da igreja. Tá entendendo? Foi as coisas. Quer dizer, se eu sou chato, não precisa gostar da minha cara. Agora, se eu sou homem de Deus, tem que me respeitar. Entende? Eu estou falando o que é bom para uma igreja, que se diz igreja que quer ir para o céu, né? Uhum. Ou nós somos pilantra. Nós não continuamos na luxúria e no pecado para andar por aí desnudo, mostrando o corpo. As mulheres da igreja não são prostitutas, ou são? Parece que estão sendo. Minha irmã está dizendo que eu vou na praia e sou prostituta. Não é prostituta, mas é uma atitude de uma mulher prostituta mostrar o corpo. Ou você acha que é a atitude de uma mulher santa ir para a praia desnuda? Mostrando os biquinhos das tetinhas e as nádegas para os estranhos. Fala um pouquinho disso. Isso aí é coisa de mulher de Deus? Não é. Isso aí é um sintoma ruim, não? Isso não é coisa de uma mulher de Deus. Isso é coisa de prostituta, mostrar corpo. Exibir corpo não é coisa de mulher de serva de Deus. Ainda se diz cristão, aí posta nas redes sociais como é bela a natureza que Deus criou. Exatamente, a natureza, o corpão dela. Como é bela a natureza. Ó a natureza, irmãos. Seus irmãos vão rir bastante, mas glória a Deus. Mas é assim, ó, irmãos, ó. E já tem bastante de novo no Facebook, os irmãos, tudo na praia. Ó, os irmãos, Levi. Vocês têm que entender uma coisa, ó. Vocês têm que entender uma coisa. Não é para projeção, para o bem da obra que eles fazem. Não. É para projetar a imagem deles. Então eu queria passar isso para vocês. Trocas e posse. Quem está lá está concordando. Mas o irmão está dizendo que eu tenho que sair, eu vou ir para onde? Vá para onde você quiser e Deus lhe orientar em primeiro lugar. Mas ficar não dá. E tem gente saindo da Deus e Amor indo para a Assembleia. Eu não vou dizer que é trocar 6 por meia dúzia, eu nem sei que troca é essa. Eu também não sei. Sinto muito se tem alguns amigos, companheiros, inscritos no canal que fazem isso, não vão ficar nervosos, mas você faz da sua vida o que você bem entender. Eu só estou dizendo com visão espiritual. Quem faz isso, eu não sei que tipo de troca está fazendo. Entendeu? Sim. Não sei, porque você tinha que ir para frente, você está retrocedendo. Mas aí eles saem da Deus e Amor, vão para uma Isa. Aí vão para... Por que vai para uma Isa? Porque eles têm incutido na mente deles que aonde Deus está é onde tem engano e milagre forjado. Mentira. Entendeu? Por que leva esse público da Deus é Amor? Procura muito isso. E o público da Assembleia de Deus procura muito, porque já estão numa vaidade exacerbada, muitos lugares éticos, onde tem grandes celebridades, mulheres vaidosas, onde concorda o mundo. Então eles procuram essas igrejas carnais, mundanas, diabólicas, entendeu? Sim. Então, vocês têm que, às vezes, ir para uma igreja pequena, onde tem um obreiro certo, um homem justo, um homem que está lutando pela verdade, falho, humano, mas que luta pela seriedade. É para aí que você tem que ir. Outra coisa que eu quero falar em outro vídeo é sobre, mais uma vez, sobre campanhas e correntes. Não tem nada a ver com Deus isso aí. Nada. Isso aí não é evangelho. Isso aí é coisas que está imbuído no campo de heresias. Isso não é do evangelho. Vou encerrar esse vídeo aqui. Fique em Cristo, meus irmãos, vocês entenderam um pouco do que eu queria falar sobre trocas e posses. Alguns dizendo, eu quero fazer a diferença. Que diferença, irmão? Qual a diferença? Que diferença vocês vão fazer? Vocês vão fazer a diferença sim. Vocês vão fazer a diferença de ser derrubados, massacrados, triturados por eles, humilhados por eles. E se vocês ficarem no meio deles, ainda ser condenados junto com eles. Entendeu? Essa é a diferença. A diferença vai fazer saindo. Aí vai fazer a diferença.
Saindo agora, ficando junto, não vai fazer diferença nenhuma. Fica em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Não vou dizer a todos um Feliz Natal, porque para mim não existe Feliz Natal. Correto? É. Eu sinto muito se eu vou magoar alguém. Mas que Jesus Cristo nasça em seu coração todos os dias. E que vocês entendam o sentido do Cristo revelado. É. Agora, um Feliz Ano Novo vou ter que dizer, porque daí não é uma invenção. O Ano Novo vai vir. Vai vir. Entendeu? Então não sou um homem que anda apoiado em cima de argumentos falsos. Um Feliz Ano Novo. Que Deus te guarde. Agradeça por esse ano que Deus está te guardando e agradeça a Deus por o ano que está vindo. E que eu sei que vai vir muitos novos desafios e lutas, mas se Jesus estiver conosco e nós vivermos o Evangelho autêntico, não do engano, nós vamos de novo passar. Sim. Debaixo da orientação e da guarda fiel de Cristo. Fica em Cristo, meus irmãos. Um abraço do pastor Levi da Irmã Marac, do fundo do nosso coração a todos vocês. Minha gratidão a Deus a todos vocês que têm estendido a mão financeiramente no nosso ministério. Precisamos muito que Deus levante colaboradores, Marac. Os membros que nós tínhamos pedido a Deus, não alcançamos os 500 e os que tinha desistiram. A grande maioria. Esta é a grande realidade. Tem 1 ou 2 irmãos depositando aí como membro, certo? Então preciso partilhar isso com os irmãos e não vai nos parar, nós vamos avante. Sim. Tá? Mas nós pedimos a Deus colaboradores, ajudadores, membros para o canal e pessoas que ajudem com o coração e com fidelidade. E que Deus guarde a sua casa, a sua família, tudo que você tem. Que Deus te abençoe. Que não falte nada. Vocês que ajudaram nós aí com valor, que nos ajudou a fazer uma compra, a irmã Dulcilene, o irmão Carlos, o irmão José Luiz Gonçalves, o irmão Vanderlei, talvez eu não sei se a irmã Marilu, não, acredito que sim, não sei quais os que nos ajudaram. Esses poucos irmãos aí, vocês fizeram a diferença no nosso ministério esse mês. Eu faço questão de dizer, porque se não fosse vocês, só Deus sabe. Só Deus sabe. Tá? Mesmo. Fique em Cristo. Nele jamais seremos enganados ou confundidos.